Oiê! Eu acho que todo mundo já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Márcia, Marcinha, da NK, coordenadora de relacionamento e experiências daqui. Hoje eu vou contar para vocês uma coisa que vocês já fazem naturalmente, a NK faz desde que começou. Desde o comecinho da história da NK, a NK é conhecida por isso, mas a gente resolveu esmiuçar um pouquinho isso mais para vocês, para que isso entre na nossa veia e a gente consiga fazer com maestria. É o Care and Share. O que é o Care and Share? É o extraordinário poder de dar às pessoas mais do que elas esperam. Quando uma pessoa entra em NK, ela sabe que ela vai ser atendida por pessoas incríveis, que sabem de moda como poucos, numa loja maravilhosa, vão ter o serviço de manobrista, vão ter o melhor cappuccino de São Paulo, tudo que a NK já oferece para a gente. O que a gente pode fazer além? É isso que a gente vai prestar bastante atenção. A gente vai ter que surpreender essas pessoas, surpreender essa cliente. E que é o Care and Share? É você olhar por a pessoa, o cliente, no centro do seu olhar, do seu cuidado, da sua escuta. Quando você recebe o seu cliente, ela vai ser tudo para você naquele momento. Nada mais existe. O que existe é olhar para ela, olhar, escutar e perceber as necessidades dessa cliente, né? É encantar. Por quê? Porque quando a gente encanta um cliente, gente, quando a gente consegue dividir uma energia boa, uma coisa boa que a gente está trazendo para ela, a gente fideliza esse cliente. Então, como fidelizar um cliente? O jeito mais fácil é surpreendendo ele, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Através desse escuta e desse olhar atento que a gente tem que ter para o cliente. A gente é o que a gente já faz aqui, que é o nosso lema de NK, é o olhar, é o sentir e é o cuidar. Quando você realmente abre o seu campo para olhar de verdade o que aquela cliente está te trazendo, você vai sentir o que ela precisa e você vai conseguir cuidar dela. E aí a experiência vem naturalmente. Tá bom? Por que a gente faz isso? Por quê? Porque não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é bonzinho. É porque isso é uma estratégia. Como que a gente vai cuidar do nosso cliente? Como que a gente vai fazer ele se sentir super especial? Com uma boa estratégia. E a estratégia é surpreendê-lo. Então, não é ser bacana, não é ser fofo, não é. Não, a gente quer fidelizar esse cliente. A gente quer trazer ele muito para o mais perto que a gente puder. E assim a gente faz. É por isso que a gente vai surpreendê-lo. Tem um livro que me ajudou muito nesse caminho, que é esse aqui, é o Hospitalidade Irracional. Esse livro é escrito pelo Will Guidara. Quem é o Will Guidara? O Will Guidara é formado em hospitalidade pela Cornell, que é uma super faculdade de Nova York, e ele era coproprietário de 2 restaurantes em Nova York super ultra premiados, que era o Eleven Madison Park e o Nomad. Os dois super premiados, super bons restaurantes. Eles focavam sempre muito na excelência do atendimento. E o Will percebeu que tinha que ir além da excelência do atendimento. Que é exatamente o que eu falei para vocês. Aqui a gente tem uma excelência de atendimento. O que a gente pode fazer a mais? E ele começou a perceber que durante os atendimentos, quando ele sempre servia mesas, ele fazia todos os papéis dentro do restaurante. Ele não era o dono que ficava só olhando. Ele colocava a mão na massa e durante esses atendimentos, ele percebeu que as pessoas davam para ele de bandeja tudo o que ele precisava saber sobre elas para fazer uma super experiência com elas. Eu vou dar para vocês uma lição de casa, que é olhar
esse vídeo, The Secret Ingredients of Great Hospitality, esse vídeo, gente, está no TED. Vocês conhecem o TED? O TED é uma página do YouTube que vocês podem acessar vídeos sobre tudo e qualquer coisa. É incrível, vale a pena dar uma fuçada. E vocês colocam tedtalks.com e colocam esse. Aí vocês têm que digitar The Secret Ingredients of Great Hospitality, como está aí. E aí vocês colocam, vocês colocam a legenda em português, dá para colocar, e assistam esse vídeo. O que ele fala nesse vídeo? Ele conta de várias experiências que ele proporcionou para os clientes dele nesses atendimentos no Eleven Madison Park, e conta o que tornou esse restaurante conhecido no mundo todo. Foi uma experiência bizarra com um hot dog. Os clientes, ele estava tirando a mesa dos clientes e lá são servidos menus degustação. Então, são vários pequenos pratos, as pessoas comem um pouquinho de cada prato e são vários pratos, 7, 8, 12 pratos, depende de qual restaurante você for. E antes de servir um pato laqueado, que fica 2 semanas curando, é um pato super complicado de fazer. Antes de ele servir esse prato, ele ouviu um dos meninos da mesa, eram 4 meninos, contarem: nossa, a nossa experiência aqui foi maravilhosa, a gente foi nos melhores restaurantes de Nova York, só que faltou uma coisa para a gente, meninos, a gente não comeu o hot dog de rua de Nova York, que é super famoso. E aí eles falam: é verdade, que pena, fica para uma próxima vez. O Will escutou isso, saiu de fininho, saiu correndo pela porta dos fundos, foi numa banquinha de hot dog, comprou um hot dog que custa $2 e levou para o chefe de cozinha e falou: fatia esse hot dog para mim em 4 pedacinhos, dá uma enfeitada nele, que eu preciso fazer essa experiência com esses clientes que estão aqui. O chefe olhou, achou estranho, falou: desculpa, nós estamos no melhor restaurante de Nova York. Você vai fazer eu servir um hot dog de rua? Ele falou: confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Aí o chefe, meio a contragosto, cortou em 4 fatias super especiais e iguaizinhas, colocou um relish em cima, deu uma enfeitada e lá foi o Will, com um pratinho na mão, colocou no meio da mesa e falou: olha, para que vocês não saiam de Nova York sem conhecer o nosso famoso hot dog de rua, aqui está ele. Os meninos piraram na hora. Eles falaram: gente, eles nunca esperavam por isso. E esse foi o grande passo que o Will deu e fez essa experiência para esses meninos, para esses homens, meninos, ser inesquecível. Eles não iam embora de Nova York sem experimentar o hot dog. E comeram, alucinaram e contaram, e falaram que iam contar essa experiência para o resto da vida, e que o melhor prato tinha sido o hot dog. Como fazer isso? Eu vou dar para vocês aqui algumas dicas práticas para a gente conseguir realizar essa hospitalidade extraordinária. Bom, primeiro, conheça seus clientes, né, gente? Você, quando faz um atendimento, se você realmente tiver essa escuta e esse olhar super atento, você vai aprender a conhecer os seus clientes. Ele vai te dando ali, durante um bate-papo no café, tudo o que você precisa saber sobre ele. Seja proativo. Se você perceber no discurso do cliente que ele tem alguma necessidade, antecipa essa necessidade. Se ele falar que ele não gosta muito de transparência e você for mostrar uma roupa incrível para ele que tem uma transparência, já vê se tem no estoque alguma coisa para você colocar por baixo para tirar essa transparência. Se ele fala que ele vai ter uma festa dali a 3 dias, provavelmente vai ter algum ajuste na roupa, o que a gente pode fazer para conseguir já um lugar na costura?
já vai falar com o seu gerente, já consegue um lugar na costura. É isso, tá? Ser proativo, é antecipar os problemas, né? Criar momentos mágicos, gente, é você fazer ele se sentir especial, você olhar para ele como ele nunca foi olhado na vida. Esse é um momento mágico, é você cuidar dele, é você olhar para ele de uma maneira calorosa, especial, tá? Aqui o que a gente faz para vocês, investir na equipe, a gente investe o tempo todo na equipe, investem em mim, eu invisto em vocês, e assim é um efeito cascata que a gente tem aqui na NK, a gente cuida muito um dos outros, né? Treina sempre, pensa, vá atrás, fuce, leia. Tem que estar o tempo todo buscando como você pode se aprimorar e ser diferente, né? Porque o tempo todo tem gente fazendo coisas incríveis por aí. A gente precisa aguçar esse olhar também para perceber o que está acontecendo em volta da gente, né? Escute, gente, quando alguém de baixo, do lado de cima, alguém vier falar alguma coisa para você, escute. Escute, introjete e pense sobre aquilo. Por quê? Porque você, através do olhar do outro, você consegue perceber. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê uma coisa. Quando alguém olha para a gente, essa pessoa pode ver outras coisas que a gente não está acostumado a ver. Então, escute tudo que as pessoas têm para trazer para você. Escute com carinho, porque, com certeza, isso vai fazer você melhorar a sua performance. Pense no cliente, gente, foco na experiência completa. Pense no cliente da hora que ele entra, da hora que ele entra em contato com você, pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde for. Desse momento até o momento que ele vai sair da loja, que ele vai usar a roupa que você vendeu para ele, o look que você vendeu para ele, quando você entrar em contato com ele, depois para saber como foi a experiência dele durante a festa que você ajudou ele a montar o look, enfim. Até esse momento, você vai conseguir, ter essa preocupação de cuidar dele, do começo ao fim. Então, é o que ele gosta de beber, né? Se você tem um cliente já há algum tempo e você sabe que ele gosta de alguma coisa que não tem aqui, a gente providencia isso para ele antes. Se ele conta para você que ele vai vir na hora do almoço dele, que ele está correndo, a gente pode pensar em alguma coisa para alimentar ele durante o atendimento, tá? O próximo passo é autenticidade. Seja autêntico, seja transparente. Isso é o jeito NK de ser. Né? Você olhar para o cliente, alguma coisa não ficou legal, você pode falar delicadamente, olha, isso não te valorizou tanto, vamos tentar outra peça, né? Para que ele acredite em você, para que ele tenha essa troca, para que seja um real relacionamento. É através da transparência e da sua autenticidade no atendimento. E a inovação contínua, né, gente? Experimentar sempre novos jeitos, ideias, escutar. Exatamente tem a ver com o ponto número 5. É o feedback e você olhar para você, fazer uma autoavaliação constante de você para você conseguir melhorar a cada dia. Agora eu vou passar para vocês um vídeo do Rony, que é o fundador da Reserva, uma marca super bacana, e sobre um case da Apple, tá bom? Vamos lá. Você sabia que a loja da Apple foi inspirada num hotel? Sim, um hotel. E o Jobs não escondeu isso de ninguém, tá, meus caros? Muito pelo contrário. Ele copiou com muito orgulho. Essa história é uma das mais geniais que eu já ouvi sobre experiência e sobre rebeldia. E ainda tem uma virada no final que vai fazer você repensar como que você anda tratando o seu próprio negócio. Então fica até o fim, porra. Vai valer a pena. Bom, no início dos anos 2000, a Apple ia lançar a sua primeira loja. E o Jobs queria uma loja
que não fosse só uma loja que vendesse os seus produtos, e sim uma loja que entregasse uma experiência inesquecível de marca para os seus fãs. Mas ele não sabia exatamente como fazer isso. Então, como todo bom curioso, ele começou a perguntar para o seu próprio time: qual foi o melhor atendimento que você já teve na sua vida? E sabe qual foi o nome que quase todo mundo respondeu? Ritz-Carlton. Isso mesmo, para quem não conhece, a Ritz-Carlton é uma grande rede de hotéis dos mais luxuosos do mundo. Aí o Jobs fez o que pouquíssimos têm coragem de fazer. Ele mandou os seus líderes irem lá nos hotéis, deve ter sido muito difícil ficar um tempinho nos hotéis, né? E fazerem o treinamento. Pedirem para fazer o treinamento de hospitalidade do Ritz-Carlton. Sim, os caras que iam vender MacBooks aprenderam com as camareiras como fazer a cama e com os concierges como tratar e encantar os seus consumidores. E o que eles trouxeram de lá virou um manual de atendimento da Apple, que eu vou contar aqui para vocês como funciona. O Ritz-Carlton organiza a experiência dos hóspedes em 5 passos, basicamente: o credo, o lema, a promessa, o que eles chamam de 3 passos e, para completar, o pico final. Primeiro por quê, depois como, o que, como todas as empresas, deveriam fazer. Bom, então vamos começar. O credo do Ritz é o seguinte: proporcionar cuidado genuíno e conforto aos nossos hóspedes é a nossa missão mais elevada. O lema do Ritz é o seguinte: somos damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. Ou seja, olha que brilhante, o primeiro cliente de uma empresa, o cliente mais importante de uma empresa é, ou deveria ser quando não é, os seus colaboradores. A promessa do Ritz é o seguinte: os nossos colaboradores são o recurso mais importante da nossa empresa. E não é da boca pra fora não, tá? No Ritz, além de dezenas, literalmente dezenas de benefícios, todo mundo recebe 250 horas de treinamento só no primeiro ano, para que eles sejam consultores de hospitalidade para muito além das suas funções técnicas. Na Apple, essa inspiração, a promessa do Ritz, virou o Genius Bar, no qual os vendedores são solucionadores dos problemas dos clientes e professores sobre o uso dos equipamentos Apple, e não apenas tiradores de pedido. E ainda tem os 3 passos do serviço do Ritz que a Apple usou igualzinho. Primeiro passo: receba com um sorriso e chame pelo nome. Segundo passo: antecipe o que a pessoa precisa, mesmo que ela ainda não sabe que ela precise. Antecipe a expectativa das pessoas. Terceiro passo: se despeça como quem está se despedindo de um amigo indo embora de uma estadia longa na sua casa. E para quebrar tudo, o 5º passo da Ritz é o pico final. Eles liberam $2.000 por hóspede sem necessidade de aprovação prévia a serem gastos se for para resolver um problema ou para criar uma experiência memorável para os hóspedes do Ritz. Eles fazem isso, turma, porque eles sabem que o cliente raramente lembra de tudo, mas ele com certeza lembra do momento mais intenso emocionalmente de como aquela experiência termina. E foi isso que primeiro transformou completamente o Ritz-Carlton e depois, por inspiração, as lojas da Apple num enorme sucesso. Agora, sabe qual é a grande lição dessa história toda? Ser rebelde não é só sobre fazer diferente. É sobre ter coragem de modelar e se inspirar no que os outros estão fazendo de bom, em mercados às vezes diferentes do seu. O seu cliente não te compara só com o seu concorrente, meu caro. Ele te compara com a melhor experiência que ele já teve, mesmo que tenha sido em um hotel. E se essa história te fez pensar, se prepara, porque eu e o meu brother, João Branco, vamos lançar o podcast Marcas Rebeldes só para contar histórias como essa. Segue o @Marcas Rebeldes aqui no Insta e comenta aqui embaixo nos meus comentários Apple, que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Fui! Bom, como vocês viram, o que seria o Ritz-Carlton sem pessoas, né? Eles que transformam, eles que fazem o Ritz-Carlton ser o que é. E a experiência começa com vocês, com os vendedores. A gente é que precisa encantar e a gente é que precisa se transformar em criadores de experiências. Essa bola, gente, tá com a gente, tá bom? Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de Care and Share. Porque o que é o Care and Share? É mandar uma flor quando nasce um neto de uma cliente, quando um filho se forma ou quando ele é aniversário dele. Não, isso não é mais do que o óbvio que a gente já faz. O Care and Share
é surpreender, vai um pouco além. Então, eu vou contar para vocês essa historinha do Oberoi, que é um casal que ia sempre para o Oberoi, e eles amavam ir para esse Oberoi da Índia, que tinha esse jardim maravilhoso, e eles passavam muito tempo passeando pelos jardins. E a esposa desse casal, a moça, ela amava em especial uma planta. E ela perdia um tempo em frente àquela planta, admirando e olhando para aquela planta. E um tempo depois, lá no hotel, souberam que essa moça tinha falecido. O que eles fizeram? Eles mandaram uma muda dessa planta para o marido, para o viúvo, com uma cartinha escrita à mão, dizendo que aquela era uma muda da plantinha que a esposa tanto amava. E que ela estava certinha, já pronta para ser plantada, e era uma forma de homenagear ela, e que se ele plantasse e visse aquela planta crescer, ele sempre ia ter ela por perto dele. Né? Então, isso é super inesperado. Eles poderiam ter feito qualquer coisa, ter mandado flores, ter mandado uma carta de condolências. Não, eles foram além, né? E mexeram no emocional mais profundo desse marido. Esse case também é muito legal, é o case que mais me marcou até. Uma moça, um casal, foi para o Oberoi, e ela perdeu um dos brincos que ela tinha ganhado da sogra dela. E ela ficou super chateada. Era um par de diamantes, não só pelo valor que ele tinha, mas pelo valor emocional que ele tinha para ela. Ela perdeu, contou no front desk, falou que estava super triste e tal, e teve que ir embora. Fez o check-out e foi embora. As pessoas que trabalhavam no hotel ficaram também muito chateadas, né? Assim, empatizaram com ela, ficaram chateadas. O que eles fizeram? Eles fizeram uma busca em todos os lugares, no quarto onde eles ficaram, fizeram uma busca detalhada em todos os lugares, pelos lugares do jardim que ela tinha andado, e não acharam. Aí uma das pessoas teve a ideia? Durante a noite, como o diamante brilha com luz, durante a noite, essa pessoa pegou uma lanterna e foi passear pelo jardim no lugar onde eles tinham estado, porque ele percebeu que eles tinham uma máquina fotográfica com eles. E ele olhou, ele pediu para essas pessoas mandarem as fotos de onde eles tinham estado. Ele olhou com cuidado, foi para esses lugares durante a noite com a lanterna e iluminou, e o brinco brilhou, e ele conseguiu achar o brinco durante a noite. Eu achei assim esse caso tão incrível que o hotel não tinha que ter essa preocupação, né? Mas eles tiveram empatia e olhar cuidadoso o suficiente, e pensaram numa coisa que, gente, essa pessoa nunca mais vai esquecer isso, né? Ela vai voltar para o hotel mais 1000 vezes e vai contar essa história mais 1000 vezes. E a gente sabe que esse boca a boca, desse cuidado, é um poder que a gente tem, né? Bom, esse é o famoso caso do 11 Madison Park, do hot dog, que eu já contei para vocês. Tem o case também do risoto do Gero, que esse case foi uma das vendedoras daqui da NK. Ela recebia sempre um casal que não era de São Paulo. Eles vinham para cá. No sábado, o marido ficava quietinho, horas no bar, enquanto a esposa fazia as compras. E aí essa vendedora falou: nossa, que como teu marido é obediente, né? Fica quietinho ali tomando café, não reclama. Ela falou: não é, sabe o que é? Eu faço uma troca com ele. Ele me espera aqui e depois eu vou com ele no Gero comer o risoto que ele mais ama no mundo. E essa história ficou na cabeça da vendedora. Toda vez eles vinham ela fazia as compras, depois eles iam para o Gero. E uma vez ela veio sozinha. E aí a vendedora perguntou: ai, cadê teu marido? Ah, pois é, ele está internado. Ele está internado há quase 3 meses, fazendo um tratamento no hospital.
E dessa vez eu vim sozinha. E a vendedora atendeu e continuou perguntando do marido para a cliente toda durante esse tempo que ela estava aqui. Ela vinha às vezes para bater papo, ela não conhecia ninguém em São Paulo. Quando a esposa dele contou que ele estava já que ele já estava saindo da dieta restrita, que ele poderia já comer outras coisas, que ele já estava melhorando e teria alta dali uns dias, o que ela fez? Uma noite, ela foi no Gero, comprou 2 risotos e mandou para eles jantarem juntos no hospital. Bom, a cliente pirou também, amou e conta essa história para todo mundo. E toda vez que ela volta na NK, ela leva a vendedora para almoçar aos sábados, depois do atendimento. Olha que bacana. Quando, por exemplo, uma cliente conta para vocês que está cansada. Bom, ela está cansada, você atendeu ela, acabou o atendimento, ela foi para casa no dia seguinte. Você manda um escalda-pés com uma cartinha. Um mimo para você, para aliviar seu cansaço. Isso é muito legal, é uma coisa super barata e fácil de fazer. Quando uma pessoa fez uma compra por uma ocasião especial, por exemplo, você manda no dia do evento dela, eu tenho um casamento, hoje é o casamento do meu filho. Você manda um cartãozinho, eu tenho certeza que você vai brilhar. A pessoa empodera a pessoa. É uma pílula que ajuda ela a ficar mais feliz e a brilhar mais naquele dia. Uma das vendedoras daqui uma vez mandou uma foto com um óculos que a gente vendia aqui, e a cliente falou: nossa, adorei o óculos, mas eu amei o seu batom. Que a vendedora fez, mandou o óculos para a cliente junto com o batom que ela estava usando. A cliente amou também. Mandou esse WhatsApp para ela, super feliz. A cliente que gosta de um prato, gente, a coisa mais fácil. A cliente comentou com você que ela gosta de um prato e que ela enlouquece quando ela, toda vez é uma alegria fenomenal para ela comer aquele prato. Procura a receita daquele prato, manda para ela e escreve: lembrei de você, né? Um dia aleatório. Isso é muito legal. Uma cliente que amou um vestido, mas que tinha achado transparente. A vendedora mandou na caixa uma anágua. Ela adorou também. Falou: vocês são impecáveis. Se você sabe que a cliente vai vir aqui naquela semana do aniversário dela, no dia ou no mês do aniversário, ela chegar aqui e ter um bolinho para ela e vocês cantarem parabéns, algumas pessoas da equipe, ela vai ficar super feliz e vai contar para todo mundo o que aconteceu também e vai postar. Você ter segunda pele, meia calça, isso é uma coisa que a gente está providenciando aqui para a NK. A gente vai ter isso. Também é muito legal. A cliente falou: nossa, que bacana, ficaria incrível com uma segunda pele. Você fornecer essa segunda pele ou essa meia para ela, ela também, toda vez que ela for colocar a peça, ela vai lembrar de você. Uma lição de casa, outra lição de casa para vocês. O episódio, na verdade o episódio não, toda a série The Bear, que é super importante para a gente turbinar as nossas experiências com os nossos clientes. Essa série The Bear tem ou na Apple TV ou no Disney Channel. E, em especial, essa temporada 3, episódio 7, que tem o case do hot dog, que é muito legal, vocês vão poder ver lá, tá? Então, gente, impactar o cliente é mais do que atender bem. É entender, é surpreender, é criar experiências que ele nunca mais vai esquecer. E isso é com vocês, é com a gente, é com quem vende. Isso está no nosso sangue. Obrigada, até a próxima.